Bem, pessoal, na aula passada a gente configurou nosso ambiente de trabalho. Agora chegou a hora da gente ver um pouquinho sobre a linguagem que a gente vai utilizar para criar os nossos jogos. Eu acabei excluindo no final da aula passada a pasta que a gente tinha criado para um projeto teste. Eu vou criar ela novamente aqui, porque vai ser importante para a gente fazer alguns exemplos na linguagem Lua. Vou criar novamente o arquivo main.lua, beleza? E vou abrir o Visual Studio para a gente começar. Vou abrir aqui o arquivo main.lua e é aqui que a gente vai fazer os nossos testes. Essa aula tem o objetivo de ser mais uma introdução rápida sobre alguns conceitos da linguagem Lua. Se você quiser estudar bem mais a fundo a linguagem, você pode ir no site oficial. Nesse site você vai ter muita informação sobre a linguagem. Como a origem da linguagem, por exemplo, que foi criada na PUC do Rio de Janeiro. Inclusive, eu me interessei pela linguagem pelo fato dela ser brasileira. No site você pode acessar os conteúdos em inglês, mas ele também tem uma seção em português. Tem várias informações sobre a linguagem, os jogos, né, que ela é utilizada, livros relacionados à linguagem. E se você quiser aprender, eu recomendo para quem quer aprender mais sobre a linguagem, acessar o manual fornecido aqui pelo site oficial. Para fazer isso, vocês podem clicar aqui no link Como Saber Mais. Ele vai indicar o livro oficial da linguagem, Programando em Lua. Mas aqui no manual de referência a gente já consegue aprender muita coisa da linguagem, né? Tem toda uma documentação aqui bem explicada para vocês acessarem, né? Clicando em cada um desses tópicos aqui, você vai ter uma explicação bem detalhada sobre o que é. Estou de volta aqui ao Visual Studio, agora a gente pode começar a fazer a nossa programação. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é que é possível, enquanto a gente está programando, escrever comentários. No Lua, os comentários de linha são escritos como menos. Então, tudo que eu escrever a partir daqui, o meu interpretador Lua vai desconsiderar. Lembrando, né, que eu estou utilizando o interpretador Lua que vem instalado no Love 2D. A gente instalou o Love 2D na aula passada e ele já vem com o interpretador Lua. Por isso eu consigo executar o código Lua aqui tranquilamente. Eu não preciso instalar novamente o interpretador Lua. Então, quando eu faço um comentário aqui, o meu interpretador ele vai desconsiderar o que está escrito. Ou seja, esse texto aqui é apenas uma referência para o programador. Por exemplo, quando você cria algum código que ele precisa de uma explicação um pouco mais detalhada, é uma boa prática colocar alguns comentários explicativos sobre o que esse código faz. Os comentários de bloco da linguagem são escritos como menos, abre colchetes 2 vezes, e depois, para fechar, fecha colchetes 2 vezes. Então, isso aqui é um comentário de bloco. Tudo que está aqui dentro, o meu interpretador vai desconsiderar. Ou seja, isso aqui só vai ser importante para o programador. Beleza. Na linguagem Lua, a gente pode criar variáveis. Variáveis são importantes para que a gente possa armazenar valores nelas, né? Então, por exemplo, para eu criar uma variável, basta eu colocar um nome qualquer, sei lá, vou criar uma variável chamada A e vou atribuir a essa variável um valor, por exemplo, 40. Posso criar uma outra variável chamada B e atribuir o valor 23. E assim por diante, né? A gente pode criar outros tipos de variáveis, por exemplo, aqui um valor fracionado, tá? Então eu criei aqui 3 variáveis e atribuí um valor a cada uma delas. Bom, a linguagem Lua tem uma tipagem dinâmica, quer dizer que cada uma das variáveis que a gente vai criar, a gente não precisa dizer qual é o tipo. Quando a gente faz uma atribuição de um valor específico a essa variável, ela vai assumir o tipo desse valor. Tá? Então aqui a gente adicionou alguns valores constantes a essas variáveis e elas assumiram valores numéricos. Poderia dizer, por exemplo, agora que a minha variável A, ao invés de ter o valor 40, ela vai ter um valor teste, por exemplo. Ou seja, isso daqui agora não é mais um valor numérico. A minha variável A, que tinha um tipo numérico, agora tem um tipo texto, né? Ou seja, ela mudou o seu tipo. Então, a gente tem na linguagem Lua uma tipagem fraca também.
Eu posso também criar texto utilizando aspas simples. Teste 2, por exemplo. Então aqui eu tenho dois textos. Se ficar com alguma dúvida em relação a essa aula, você pode colocar nos comentários ou entrar em contato comigo. Ou procurar na documentação oficial que eu mostrei no site. A gente pode criar aqui outras variáveis de teste, por exemplo. Eu vou criar uma variável chamada var, que vai receber o valor false. A gente percebe que no caso dessa palavra false, ele teve uma coloração diferente. Por quê? Se trata de um valor constante booleano, né? Então, eu estou dizendo aqui que a minha variável var ela vai ser do tipo booleano e tem um valor falso. Isso aqui vai ser muito importante para a gente fazer algumas verificações dentro do nosso código. Eu posso mudar o valor de var, por exemplo, colocando, ao invés de false, true, que significa verdadeiro, né? Então, isso aqui vai ser muito utilizado para a gente fazer verificações lógicas, né? Se um valor é verdadeiro ou falso. Além disso, a gente tem uma outra opção aqui de valor. Vou criar uma variável chamada var1 e vai receber o valor nulo, que na linguagem Lua se chama nil, tá? Então, quando a gente estiver fazendo, por exemplo, uma verificação de valores, ela vai entender que algo é falso se retornar false ou nulo, uma dessas duas opções. Todo o resto é considerado verdade. Então, se a gente fizer uma verificação de um texto, por exemplo, ele vai ser considerado verdade. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Tudo bem? Agora a gente vai ver alguns operadores. Os primeiros operadores que a gente vai ver são os operadores aritméticos. Na linguagem Lua, a gente tem os operadores aritméticos básicos, ou seja, soma, subtração, multiplicação, divisão, resto da divisão e exponenciação. Eu vou fazer um exemplo com cada um deles aqui para a gente ver o que acontece. Então, o primeiro operador é o operador soma. Eu vou apagar esse conteúdo anterior aqui. Vou criar, por exemplo, a variável a. Ela vai receber o valor 4 mais 7. O que é que o interpretador do Lua vai fazer? Ele vai somar esses dois valores, porque eu estou utilizando o operador soma, e atribuir a variável a. Então, a minha variável a, quando passar nessa linha aqui, vai ter o valor 11. Posso criar as outras variáveis aqui. 3 menos 4, agora eu estou utilizando o operador aritmético subtração, tá? E o resultado de B, quando passar por essa linha, vai ser menos 1. Posso fazer a mesma coisa aqui para divisão, por exemplo. O resultado de C vai ser 2. O operador da multiplicação, estou multiplicando 8 por 0. O resultado aqui vai ser, em D, vai ser 0. Posso fazer o resto da divisão. Por exemplo, quero saber quanto é o resto da divisão de 7 por 2. Então, ele vai tentar dividir 7 por 2 e vai ver qual é o resto. Nesse caso aqui, o resto de 7 por 2 vai ser igual a 1. Então, ele vai atribuir esse valor de retorno à variável E. Vou fazer mais um, justamente para a exponenciação. O operador de exponenciação é o acento circunflexo. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo 2 elevado à terceira potência. Tá? Nesse caso, ele vai calcular o valor 8 e vai atribuir a variável f. Esses são os operadores aritméticos que existem na linguagem Lua. Para quem vem de outras linguagens, como C, PHP, por exemplo, a gente não tem aqui os operadores de incremento e decremento, nem os operadores de mais igual, menos igual, esses operadores, tá? Então, se a gente quiser fazer essas operações, a gente vai ter que fazer ela completa. Não vai poder utilizar esses operadores que existem em outras linguagens. Agora a gente vai para os operadores relacionais. Os operadores relacionais são igualdade, diferença, menor que, maior que, menor ou igual e maior ou igual. Então vamos ver um por um aqui. Se eu verifico que 5 é igual a 2 mais 3, o resultado dessa operação aqui vai me retornar verdadeiro se o lado esquerdo for igual ao lado direito, tá? O interpretador vai fazer o cálculo aqui e vai verificar se esses dois lados são iguais. Então, se 5 for igual a 2 mais 3, ele vai retornar verdadeiro. A gente, inclusive, pode atribuir isso a uma variável. Agora, o que a gente está fazendo? Faz a verificação, ele vai retornar verdadeiro
e ele atribui a uma variável. Então, todos esses operadores aqui, eles vão retornar sempre um valor lógico ou um valor booleano, que sempre vai ser verdadeiro ou falso, tá? Então, a gente vai utilizar isso para verificar condições específicas. A gente também pode fazer, como eu fiz aqui, atribuições. Então, por exemplo, se eu verificar aqui 5 é diferente de 4 mais 1, isso aqui vai me retornar falso. Vai me retornar o valor booleano false. 4 é menor que 10, ele vai verificar essa condição e vai retornar verdadeiro. E assim por diante. 6 é maior que 8, nesse caso ele vai retornar falso. 2 é menor ou igual a 2, isso daqui é verdadeiro, porque 2 é menor ou igual a 2. E aqui, por exemplo, a gente pode verificar 3 é maior ou igual a 4, isso daqui vai retornar falso, tá? Agora a gente vai ver os operadores lógicos. Bom, quais são os operadores lógicos da linguagem Lua? São eles AND, que é o I, OR, que é o OU, e NOT, que é a negação. Então, AND vai retornar verdadeiro se os dois lados aqui do meu operador são verdadeiros. Então, por exemplo, se eu fizer aqui, true, que é verdadeiro, e true, que é verdadeiro, ele vai verificar esse lado e esse lado. Como os dois lados são verdade, ele vai retornar verdadeiro. Então, se eu estivesse atribuindo a uma variável, por exemplo, se eu fizer aqui A é igual a true e true, ele vai verificar que os dois lados são verdadeiros e vai atribuir à variável A o valor true, ou seja, o valor verdadeiro. Bom, na linguagem Lua, tudo que for diferente de nil ou false é considerado verdadeiro. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 0 e true é verdadeiro, é. Por quê? Porque tudo que for diferente de nil ou false é considerado verdadeiro. Em contrapartida, se eu fizer aqui 0 e nil, ele vai verificar que esse lado é verdade e esse lado é falso. Então, o operador AND ele só vai retornar verdade quando os dois lados forem verdadeiros. O operador OR vai retornar verdade quando um dos dois lados ou os dois lados forem verdadeiros. Então, por exemplo, se eu fizer true or true, ele vai retornar verdade. Se eu fizer true or false, ele também vai retornar verdade porque um dos dois lados é verdade. Então, ele só vai retornar falso aqui se os dois lados forem false, tá? Ou se os dois lados forem um lado nil e o outro false, ou os dois lados forem nil. No caso do NOT, ele faz a negação de um valor lógico, né? Então, por exemplo, se eu tiver um valor que é verdadeiro, ele vai transformar esse valor em falso. Se eu tiver um valor que é falso, ele vai transformar isso em verdadeiro. Bom, o próximo operador será o operador de concatenação. Esse operador de concatenação vai ser muito importante para que a gente consiga juntar textos dentro do nosso programa. Então, por exemplo, se eu tiver a palavra Elinaldo atribuído à variável A e a palavra Júnior atribuído à variável B, eu posso dizer que C vai ser igual a 2 pontos B. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou testar o que a gente fez. Eu vou apagar esses exemplos aqui porque talvez eles gerem algum errinho e vou fazer um teste aqui para imprimir a variável C. Para a gente imprimir aqui essa função print, ela vai mostrar o valor de C no prompt de comando. Então, por isso que eu habilitei aqui o modo, a opção de debug. Então, eu vou executar. A gente percebe aqui que na tela do jogo não apareceu nada, a gente não chamou nenhuma função do love ainda. A gente vai ver como faz isso na próxima aula, mas ele mostrou aqui o texto concatenado, ou seja, ele juntou as duas palavras, Elinaldo, que estava na variável A, e Júnior, que estava na variável B.
Bom, o próximo operador que a gente vai ver vai ser o operador de comprimento. Bom, esse operador é utilizado para verificar, por exemplo, quantos caracteres tem em uma variável do tipo texto ou do tipo string. Esse operador é representado pelo jogo da velha, ou tralha, e a gente vai utilizar ele para verificar quantos caracteres existem em uma variável. Então, por exemplo, aqui, posso colocar print, jogo da velha, A, para saber quantos caracteres tem nessa variável. Beleza, então ele mostrou aqui a concatenação e ele disse que na variável A existem 8 caracteres. Se eu verificar agora a variável B, posso apagar aqui esse print, não preciso mais. Alt L. Na variável B tem 6 caracteres, como a gente pode ver aqui no prompt de comando. Beleza, esses são os operadores da linguagem Lua. Antes da gente passar para o próximo tópico, é importante falar da precedência desses operadores, ou seja, qual vai ser a ordem de execução quando a gente tiver mais de um dos operadores ou em uma operação aritmética ou uma operação que envolvam vários operadores. Então, o primeiro operador que ele vai executar é o da exponenciação. Esse é o que tem a maior precedência. Então, depois que ele fizer todas as operações de exponenciação, ele vai executar a negação, que é o operador lógico, o operador de comprimento e o operador menos. Esse menos aqui é o operador unário. Eu vou colocar aqui tudo comentado, né, para não gerar confusão para vocês, fazer um comentário de bloco. Depois vem multiplicação, divisão e resto da divisão, soma e subtração, concatenação, os operadores relacionais menor que, menor, igual, maior, igual, diferente e igual, o operador AND e o operador OR por último. Tá? Então, essa daqui é a ordem da maior precedência para a menor precedência. A próxima coisa que a gente vai ver são as estruturas de seleção, o famoso if-else. Essas estruturas de seleção vão permitir que a gente faça escolhas dentro do nosso programa. Então, a sintaxe básica é se uma determinada condição, vou colocar aqui condição entre aspas por enquanto, condição, então a gente vai executar alguma coisa e vai finalizar. Então, por exemplo, eu posso verificar aqui, se 5 é maior do que 3, eu posso mostrar uma mensagem na tela, por exemplo. Então, toda vez que essa condição for verdadeira, a gente vai mostrar a mensagem olá na tela, por exemplo. A gente vai ver que isso é verdade, ele vai executar esse print aqui. A gente pode utilizar variáveis também, como a gente viu anteriormente. Por exemplo, se eu fizer A é igual a 7, posso verificar aqui se A é maior do que 3, ele vai fazer a execução. Então, isso aqui é verdadeiro, ele mostrou o olá aqui na tela. Essa daqui é uma estrutura de seleção mais simples que tem. A gente pode colocar também uma opção aqui um pouco melhor, porque se essa condição não é verdadeira, a gente pode querer testar outras condições. Então, vou colocar aqui, nesse caso seria o else if, vou verificar se A é igual a 3 e eu vou mostrar aqui 3 por escrito. Agora eu vou verificar como se isso daqui não for verdade, eu vou verificar uma outra condição. Se A é igual a 4, eu vou mostrar a palavra 4 na tela. Então, eu vou fazendo aqui outras verificações. Se A for igual a 5, por exemplo, eu vou mostrar a palavra 5 por escrito. Então, ele não vai mostrar nada aqui na tela para a gente. Por exemplo, se eu estivesse testando o valor 5 aqui, ele entraria nesse último bloco de código. Ele já mostrou 5 aqui no prompt para a gente. Vamos voltar aqui para o 7. Se por acaso ele testou todas as condições e não entrou, e você quer verificar essa alternativa, né, em que nenhuma das condições anteriores foi verdadeira, você simplesmente coloca
else. Então, ele testa se A é igual a 3, faça isso. Se não, se A é igual a 4, faça isso. Se não, se A é igual a 5, faça isso. E se nenhuma das alternativas anteriores, else, a gente pode colocar uma outra mensagem. Número não encontrado. É o que ele mostrou aqui, né? Porque o valor de A é igual a 7. Pode fazer vários testes aí também. Pode dar uma olhada no manual, fazer alguns exemplos aí para fixar bem. Na linguagem Lua não existe a estrutura de seleção switch. Então, se a gente precisar utilizar um switch, a gente vai ter que utilizar, na verdade, o if-else para fazer essas seleções. Agora a gente pode passar para a estrutura de repetição. A estrutura de repetição vai ser importante quando a gente precisa executar uma tarefa várias vezes. Por exemplo, se eu pedisse para você, mostre na tela uma mensagem 100 vezes. A gente poderia simplesmente escrever a mensagem 100 vezes aqui, só que isso seria muito chato. Ou a gente pode utilizar uma estrutura de repetição para fazer isso para a gente. Então, como é que a gente poderia fazer isso? A primeira estrutura de repetição que eu vou mostrar para vocês vai ser a estrutura for, que é o para. Então, aqui a sintaxe dela é para um valor inicial, que eu vou chamar de i. Vou colocar aqui para i igual a 1, vírgula, até o valor final, que vai ser 100, faça do. E eu finalizo o meu bloco de código com o end. O que é que eu quero fazer? Mostrar uma mensagem na tela. Então, se eu executar isso daqui agora, meu programa vai mostrar a mensagem 100 vezes na tela, sem que eu precise ficar digitando essa mensagem 100 vezes. Uma outra coisa que a gente poderia fazer é, por exemplo, mostrar na tela a contagem de 1 até 100. Então, quem é que está variando de 1 até 100? É a minha variável i. Então, o i começou com 1 e eu estou dizendo aqui dentro do for que ele deve ir até 100. Então, eu posso colocar aqui print i. Então, na primeira vez que ele entrar nessa estrutura de repetição, ele vai mostrar 1. Na segunda vez, ele já vai atualizar o valor de i para 2. Depois, ele vai mostrar na tela o número 2. Ele vai atualizar o valor de i para 3 e assim por diante. Ou seja, o i vai assumindo valores que estão entre 1 e 100. Vamos ver como é que isso acontece. Então, o i está mudando de 1 em 1 até chegar no valor 100. Bom, eu chamei essa variável de i, mas eu posso dar a ela qualquer nome permitido pela linguagem. Por exemplo, número. E aqui dentro eu chamar número, tá? Isso daqui retornaria o mesmo resultado. A próxima estrutura de repetição que a gente vai ver vai ser a estrutura while. Estrutura enquanto. A sintaxe dela é bem simples. Então, enquanto uma determinada condição é verdadeira, faça, e a gente finaliza com end. Aqui dentro vai o bloco de código. Vou criar aqui i igual a 1, enquanto i for menor do que 101, eu vou mostrar a minha variável na tela. A gente tem que tomar um cuidado, porque se eu estou querendo mostrar aqui uma contagem que vai de 1 até 100, eu tenho que dizer, no caso do while, que o meu i ele vai ser acrescentado de 1 em 1. No caso do for, eu não preciso fazer isso, porque implicitamente ele já incrementa esse número de 1 em 1 para a gente. No caso do while, a gente vai ter que dizer que a cada passagem, o valor de i vai ser igual ao valor anterior mais 1. Tá? Então, eu vou tirar esse for aqui para ele não mostrar de novo. Vou salvar e vou mostrar aqui a execução do while. Então, ele fez exatamente a mesma coisa. Então, digamos que eu queira, ao invés de 1 em 1, por exemplo, eu queira que o meu i seja contado de 5 em 5. Só preciso mudar aqui. Posso começar também de um número diferente, começando do 0, por exemplo. Eu posso mudar aqui a minha condição de parada. Ao invés de ir até 101, eu posso colocar enquanto i for menor do que 200. E aí a gente pode testar o que acontece.
Então, agora ele está contando de 5 em 5 a partir do zero, enquanto o i for menor do que 200, ou seja, ele foi até 195. Beleza. A próxima estrutura de repetição, e a última que a gente vai ver, é o repeat. Quem já programou em Portugal vai ver muita semelhança, que esse é o repita até. Então, aqui no repeat, a sintaxe é bem simples. A gente vai chamar a palavra-chave repeat until uma determinada condição que a gente vai colocar aqui. Aqui dentro vai o meu bloco de código. Então, vou escrever aqui, novamente eu vou declarar uma variável, chamar ela de i novamente. Então, para i igual a 1, eu vou mostrar uma mensagem na tela, que é justamente a variável que eu quero contar. Então, começou aqui em 1. Vou mostrar ela na tela e vou fazer ela atualizar o seu valor. Incremento ela em 1. E aqui é a condição. Então, eu estou repetindo até i igual a 100. Lembrando que o igual que eu estou utilizando aqui é o operador relacional e não o operador de atribuição. Porque senão aqui eu estava tentando atribuir 100 à variável i. Não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é verificar se i é igual a 100. Se não for igual a 100, ele vai mostrar novamente o valor de i e atualizar em 1. Ele vai fazendo isso daqui várias vezes até que i seja igual a 100. Vou apagar o while. Vamos testar novamente. Beleza. A gente poderia fazer uma modificação, por exemplo, eu posso começar em 100 e agora eu vou fazer uma contagem regressiva. Ele vai mostrar o valor de i na tela, só que ao invés de aumentar de 1 em 1, eu posso diminuir. Então, a cada passagem dentro da estrutura de repetição repeat, a gente vai diminuir 1. E agora o meu i, ele não vai parar quando o i for igual a 100. Ele vai parar, por exemplo, quando o i for igual a 1. Fazer uma contagem regressiva que vai de 100 até 2. Quando ele chegar no 1, ele não vai entrar na estrutura de repetição novamente. Então, ele começa no 100 e vai até 2. Bom, próxima coisa que a gente vai ver serão as funções. A gente também vai utilizar várias funções dentro dos nossos jogos. Para criar uma função dentro da linguagem Lua, a gente vai utilizar a palavra reservada function. Então, a gente vai dar um nome a essa função, abre e fecha parênteses, e finaliza com end. Então, tudo que está dentro aqui desse bloco de código vai ser executado pela minha função nome. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu apagar esse bloco anterior. Digamos que eu queira criar a função mensagem. Então, é só uma função que vai mostrar uma mensagem na tela. Olá, gente. Beleza? Então, function, o nome da função mensagem, abre e fecha parênteses, e ele mostra uma mensagem na tela. Se eu executar o código agora, a gente vai ver que nada vai acontecer. Por quê? Porque eu criei a minha função, mas dentro do meu programa, em nenhum momento eu faço uma chamada à minha função. Então, se eu quiser fazer uma chamada à minha função, dentro do meu código aqui, eu vou ter que chamar o nome da função. Nesse caso, mensagem. Então, agora sim, eu estou chamando a minha função e ele vai mostrar a mensagem para a gente. A gente percebe que ele mostrou aqui agora. Vamos criar aqui uma função que soma dois números, por exemplo. Então, eu vou chamar de soma. Essa função vai receber uma variável A e uma variável B. Diferente da função mensagem que a gente fez anteriormente, essa função soma, ela espera receber dois parâmetros. Então, a gente está dizendo explicitamente aqui dentro dos parênteses que a gente espera receber dois parâmetros aqui para essa função. E o que ela vai fazer com esses dois parâmetros? Ela simplesmente pode mostrar a soma dos dois na tela ou ela pode retornar o valor para o usuário sem mostrar na tela. Então, para retornar o valor da soma dos dois números sem mostrar na tela, eu vou utilizar a palavra reservada return. Então, ele vai retornar A mais B. Vou criar aqui a variável x igual a 6
y igual a 4. E a variável z, ela vai receber a soma de x e y. Perceba o seguinte, eu estou fazendo aqui a minha chamada à função, passando as variáveis x e y, que eu criei aqui no meu bloco de código. Quando eu fizer isso, o interpretador vai verificar o nome e vai chamar essa função, passando x e y. Ele vai calcular esse valor e retornar. Eu sei que vai retornar porque a gente está chamando a palavra return. Como tem um return aqui nessa função, a gente pode atribuir a uma outra variável. Então, agora na variável z, a gente tem a soma de x e y. Eu posso, por exemplo, mostrar a variável na tela. Vamos ver se está certo. Tem que retornar o valor 10 aqui, corretamente. Então, é uma função bem simples, né? Não faz nada de especial, mas esse conceito de função vai ser bastante importante e a gente vai utilizar muito para criar os jogos utilizando nossa ferramenta. Bom, existe uma outra característica de função que é bem interessante, que não existe em todas as linguagens. A gente pode ter algumas funções que retornam, ao invés de retornar um único valor, como foi o caso da função soma, a gente pode querer retornar mais de um valor. Criar uma função, por exemplo, que recebe 3 números e ela vai retornar o dobro de cada um desses números. Então, eu vou retornar aqui o dobro de A, o dobro de B e o dobro de C. Então, agora eu estou dizendo que a minha função vai retornar 3 valores. Eu tenho que separar esses valores por vírgula, senão a gente vai ter erro. Na hora de fazer a chamada da minha função, eu posso simplesmente declarar aqui as variáveis x. Posso fazer até uma atribuição diferente aqui, x, y e z. Vai receber os valores 3, 2 e 1. Tá? Então, o 3 vai ser atribuído a x, o 2 vai ser atribuído a y e o 1 vai ser atribuído a z. Isso é equivalente a fazer x recebe 3, y recebe 2 e z recebe 1. É a mesma coisa. Tanto faz eu fazer isso como fazer isso daqui. Tá? Então, eu fiz essas 3 atribuições aqui. E agora a gente vai chamar a função dobro e eu vou atribuir o retorno dela às 3 variáveis. Então, x vão receber os valores retornados pela função dobro. Então, vou passar aqui também x, y e z. Tá? Então, estou chamando a função dobro, passando x, y e z, e o que ela retornar, eu vou atribuir às próprias variáveis x, y e z. Posso chamar aqui a função print novamente. Vou botar aqui x, y e z. Vou utilizar o operador de concatenação. Vou botar um espaço entre elas aqui. Vou concatenar o valor, né, das variáveis com esses espaços. Então, se tudo der certo, a gente vai ter que ter o dobro das 3 variáveis. Então, a gente tinha x igual a 3, y igual a 2 e z igual a 1. Agora, a gente tem os seus dobros retornados pela função. Isso também é bem interessante. A próxima coisa que a gente vai ver são as tabelas. Tabelas é uma estrutura de dados, ou seja, é uma estrutura fornecida pela linguagem para que a gente armazene em memória alguns valores, né, dentro dessa tabela. Tá? Então, esses valores eles não precisam ser do mesmo tipo. Eles podem ser valores de tipos diferentes. É como se fosse um conjunto de dados que eu tenho ali sem ordem nenhuma, né, sem relação entre eles. Apenas a única relação entre eles é que eles fazem parte de uma mesma tabela. Então, para criar uma tabela dentro da linguagem Lua, eu simplesmente posso dizer aqui que a minha tabela, o nome da variável, vai ser igual a abre e fecha chaves. Então, aqui eu estou criando uma tabela que não tem nenhum item. É uma tabela vazia. A ideia de tabela é muito parecida com o conceito de vetores, para quem já programa em outras linguagens.
Beleza. Então aqui seria uma tabela vazia. Eu posso criar aqui uma tabela com alguns valores. Como se fosse um vetor, eu poderia dizer que a minha tabela tem os valores 2, 5 e 10, por exemplo. Então, por exemplo, ao invés de simplesmente colocar o valor 2, eu posso dizer que a chave 1 vai ser igual a 2. A chave 2 será igual a 5. E a chave 3 será igual a 10. Então, agora, se eu quiser acessar cada um desses valores, eu simplesmente posso chamar novamente o nome da tabela que eu criei e chave 1, por exemplo, ou chave 2, qualquer um de seus atributos. Eu posso chamar dessa forma. Uma outra maneira de chamar esses valores seria chamando o nome da tabela e colocando entre colchetes o nome da chave. Então, eu posso fazer tanto isso aqui, como isso daqui de baixo. São exatamente a mesma coisa, tá? Então, se por exemplo eu quero mostrar o conteúdo que está em tabela.chave 3, ele vai me mostrar o valor 10, que é o que está em chave 3. Poderia fazer assim também, com a outra anotação. Colchetes, entre aspas, chave 3. Exatamente a mesma coisa. Vai me mostrar o valor 10. Beleza, então. Deixa eu criar uma nova tabela aqui, chamada frutas. Digamos que os elementos são maçã, banana e laranja. Bom, se eu quiser saber, por exemplo, quantos elementos tem nessa tabela, eu sei que é uma tabela pequena, né? Mas o operador que a gente poderia utilizar é o operador de comprimento. Então, eu coloco aqui jogo da velha, frutas. Se eu quiser mostrar isso para o usuário, coloco isso dentro de um print. Ele vai mostrar lá no prompt. Então, aqui eu consigo ver que a minha tabela frutas tem 3 elementos. Bom, como eu disse, a gente pode adicionar aqui elementos de diferentes tipos, tá? Nada me impede de fazer isso. Por exemplo, eu posso colocar um valor fracionado, um número inteiro, posso colocar aqui um conjunto de chave e valor e assim por diante, tá? Eu consigo fazer esse agrupamento aqui dentro de uma única tabela. O interessante de trabalhar com tabela é que a gente pode, por exemplo, percorrer todos os elementos de uma maneira bem fácil. Imagina que eu estou querendo percorrer e mostrar todos os elementos aqui da minha tabela. Então, se por acaso não soubesse quantos elementos tem um jeito bem fácil de fazer isso, que seria com a estrutura de repetição. Então, vou fazer aqui para i igual comprimento da tabela frutas, para i igual a 1 até comprimento da tabela frutas, eu vou mostrar na tela qual é a fruta atual. Então, eu vou colocar frutas, abre colchetes e fecha colchetes. O i, nesse caso, vai ser o endereço de cada um desses elementos. Como esses elementos aqui não tem chave, eu não coloquei chave, ele traz os índices padrões. Então, começando do 1, diferente de muitas linguagens derivadas do C, principalmente, que começam com o primeiro elemento com 0. No Lua, o primeiro elemento de uma tabela começa com 1. Então, aqui a gente tem o índice 1, 2, 3. Então, vamos executar. Beleza, então ele mostrou aqui maçã, banana e laranja. Quando a gente tem algum caractere especial, como por exemplo acentuação e C cedilha e maçã, ele mostra esse errinho aqui. Mas é a palavra maçã que a gente está mostrando na tela. Bom, digamos que agora eu estou querendo percorrer uma tabela, mas eu estou querendo acessar tanto a chave como o valor de uma tabela. Tá? Diferente da tabela frutas, que a gente só tem os valores, nessa tabela aqui a gente tem chave e valor. Então, uma maneira fácil de fazer isso é utilizando também a estrutura de repetição for. Agora o meu i vai representar a chave
e eu vou criar uma variável aqui para representar cada um desses valores à medida que eu for percorrendo. Então, eu vou colocar i, vírgula, valor, onde o i representa a chave e valor representa o valor de cada um desses elementos ou o próprio elemento em si. Depois a gente vai colocar a palavra reservada in e chamar a função pairs. Essa função vai ser justamente o que vai quebrar a nossa tabela em pares, chave, valor. Então, eu coloco aqui tabela, faça, e aqui eu posso botar no print e, dois pontos, vou botar aqui um traço, concatenando com valor. Então, estou mostrando aqui a chave e o valor de cada um dos elementos dessa tabela. Perceba que eu não precisei dizer quantos elementos tem na minha tabela, né? Eu já utilizo a função pairs e ela faz isso automaticamente para a gente. Deixa eu só apagar o que tinha anteriormente aqui, para não atrapalhar. Então, vou salvar e executar novamente. Chave 2 tem o valor 5, tá certo? Chave 1 tem o valor 2, tá certo? Chave 3 tem o valor 10, tá certo? Perceba que ele não trouxe em ordem aqui para a gente, porque justamente uma tabela, uma table na linguagem Lua, ela não é um conjunto ordenado de dados. Ele é um conjunto desordenado, então ele pode vir em qualquer ordem. A gente pode depois criar uma função para fazer uma ordenação desses dados. Beleza, gente? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado, foi bastante coisa. E a gente se vê na próxima aula. Grande abraço!